Gravando. Então, vamos continuar o 6º vídeo, no sentido dessas lembranças, né? As lembranças das reencarnações passadas e através desses desdobramentos que eu tive, principalmente na parte da minha primeira infância, né? Acho que ali era bem a meninice, né? Se a gente for dividir no desenvolvimento da psicologia, bem, né? A parte da primeira infância até os meus 3, 4 anos de idade, eu acredito. Acho que foi. E aí eu mudei, né? Mas antes de começar, gente, por favor, né? Dá aí o tal do like, aperta lá se você estiver gostando, se está te interessando. Se inscreve aí no canal, né? Para passar do número de 100 inscritos, acho que já passou um pouquinho. Hoje é Dia das Crianças, né? Em homenagem ao... Só que vocês vão, é óbvio, assistir esse vídeo lá, bem depois do Dia das Crianças. Mas eu tô fazendo no Dia das Crianças, tá? Então, compartilhem, por favor, nos grupos. Você que é espírita, compartilhe lá no grupo espírita. Quem sabe, né? Existem pessoas naquele grupo espírita que você tá fazendo parte, que precisa descobrir que ela não é tão diferente assim, ou que ela tem uma criança dentro de casa que não é tão diferente assim, e ela tá ali como mãe, como avó, como tia, como irmã, vai saber, para auxiliar nessa jornada que pode parecer que ela tá se iniciando de uma forma difícil, ou se tornar difícil lá na frente por falta de conhecimento. Então, eu faço tudo isso para amenizar, porque eu não quero, né, se eu puder ajudar uma pessoa a não passar por tantos medos, confusões emocionais, como eu passei, isso já talvez volte, né, eu consiga fazer o que eu planejei e me desviei, né? Porque apesar de todas essas lembranças, gente, eu me desviei muito do meu caminho, né? Talvez eu esteja aqui no meu plano, não B, mas no meu plano D. Não é nem o C, já é o plano D da reencarnação atual, tá bom? Então compartilhem, deem o seu like, por favor, deixem a sua opinião ou perguntas, porque eu quero fazer um vídeo respondendo a essas questões que vocês possam ter aí, tá bom? Então, vamos lá. Aí passou, né, esse tempo, a minha irmã nasceu. Eu lembro, né, o dia que a minha mãe foi, eu tinha 2 anos e 10 meses, quando a minha irmã nasceu. E eu lembro nitidamente quando ela saiu, já sentindo as dores, e a gente, ela me acordou, eu lembro eu junto com a minha avó na calçada, estava muito escuro ainda, e eu dando tchau para minha mãe e para o meu pai, e eu senti uma dor muito grande, como se eu nunca mais fosse ver o meu pai e a minha mãe. E isso eu vou contar para vocês o porquê de eu ter sentido isso. Porque numa dessas minhas vidas passadas, que eu revisitei antes de começar essa nova fase aí numa outra casa,
eu lembro, eu acho que foi mais de uma vida, viu, gente? Eu não sei, não. Porque eu tento encaixar flashes, mas eu não consegui ainda. Mas eu lembro que eu estava numa... É como se eu tivesse saído para viajar, mas os meus pais também foram viajar, só que eu não podia acompanhá-los. E eu estava numa casa, e a gente... Não era uma casa simples também, só que eu estava na janela dessa casa, e eu via um rio muito lindo. E eu via dessa janela a outra margem do rio, onde tinha talvez algumas casas ou uma cidade, né? E eu estava ali sentada na beira daquela janela. Ao mesmo tempo, me parecia um beiral de uma sacada, alguma coisa assim, olhando. E aí entrava uma pessoa no meu quarto para falar comigo. Eu sei que para me chamar, avisando que tinha alguém querendo falar comigo, talvez era um mordomo, alguma coisa assim. E eu entrava. E era muito interessante que o meu quarto tinha uma decoração muito bonita. Eu não sei se eu morava na França ou na Itália, porque a decoração me lembra muito isso. A época, talvez, Luís XV, algo parecido. Era uma decoração muito bonita, cheia de detalhes. E essa pessoa me avisava que o meu pai e a minha mãe tinham sofrido um acidente e tinham morrido. E eu imediatamente me lembrava da despedida que nós tínhamos feito. E eu me via sozinha no mundo. Eu tinha uma casa gigantesca, eu tinha dinheiro, e eu ia para essa beirada do rio e ficava olhando tudo aquilo e pensando, mas e agora? O que vai ser da minha vida? Eu não tenho ninguém. E eu senti uma dor muito profunda. Eu provavelmente... Eu sei que nessa casa eu voltei algumas vezes, e eu me via, né? Só que eu via um acompanhamento. Então é como se eu me visse aos 8 anos de idade, feliz ali, depois triste, talvez aos 10, aos 12, aos 14 anos muito triste, né? Sempre olhando aquela paisagem. E quando minha mãe saiu para ter a minha irmã, eu tive esse desespero, que eu nunca mais ia ver a minha mãe, nem o meu pai. Então eu lembro que a minha avó me levava na minha casa para pegar algumas coisas para o meu pai levar para minha mãe na maternidade, porque acho que naquela época a pessoa passava 5 dias, não passava somente 3, passava acho que 5 ou 7 dias no hospital, alguma coisa assim. E para mim foi uma eternidade ficar longe da minha mãe, né? E eu ia até a cômoda, ou era um guarda-roupa, abria umas gavetas que tinha no meio do guarda-roupa e pegava uma blusa de lã vermelha que a minha mãe tinha. Eu sentia o cheiro dela e chorava muito. E a minha avó vinha me consolava e falava, filha, sua mãe vai voltar. E eu falava, não, minha mãe não vai voltar. Ela vai morrer, né? E aquilo E a minha avó,
me consolavam muito. Até que um dia minha mãe voltou, né? E voltou com a minha irmãzinha. Mas ela voltou com a minha irmãzinha, eu fiquei toda feliz, mas eu não tive mais a minha mãe. Só pra mim, né? Pelo contrário, eu quase nem tinha minha mãe. Então, esse período aí, né? Acho que eu tinha o quê? Eu tinha 2 anos e 10 meses quando a minha irmã nasceu. Eu não chegava a ter 3 anos. Passou esse período e eu fui morar numa casa ali no alto na Vila Maria Baixa, que era a casa de uma tia minha. A minha tia era super bem de vida e ela morava na parte de cima e tinha uma casa embaixo, como se fosse o porão da casa. E nós morávamos, ali tinha cozinha, uma sala ou um quarto, né? Aí vinha um corredorzinho onde tinha um banheiro, aí a gente já tinha banheiro dentro de casa, e um outro quarto, ou uma sala, que a gente fazia de quarto. Aí a casa era muito escura, e no mesmo corredor, né, daquele quintal, tinha um quartinho lá no fundo onde morava minha outra tia, que eram 2 irmãs, né, a que morava em cima e a que morava embaixo. Eram irmãs do meu avô paterno. E essa minha tia, essa minha tia que morava assim do lado, ela morava sozinha, era um quartinho bem pequenininho. Eu gostava muito de ficar conversando com ela, sabe? E tudo dela era pequeno, porque como ela morava sozinha, então a panela dela era pequena, a comida que ela fazia, ela tinha um fogãozinho de 2 bocas. Então, para mim, é como se a minha tia tivesse uma mini casa, uma casa de criança. Então, eu gostava de ir lá, eu gostava de conversar com ela. E ela era evangélica. A minha família, a grande maioria, era católica, né? E ela tinha se tornado evangélica. Só que a minha tia, ela tinha uma mediunidade de evidência, mas ninguém sabia na época o que era aquilo. E a minha tia, depois que ela começou a frequentar a igreja evangélica, tudo para ela era o diabo. Tudo era Satanás, era o diabo. Minha tia falava muito disso. E ela falava que o Satanás sempre estava atrás dela, naquela casa. Ele ficava lá no portão esperando, ou então a porta dela estava sempre fechada. E ela só abria quando eu batia lá para falar com ela. E que ele ficava ali esperando ela sair na porta. Aquilo já começava. Pensa, gente. Pensa uma criança de 3 ou 4 anos de idade ouvindo falar tudo isso. Só que aí a família começou a falar que ela era louca. A minha tia estava ficando louca, as filhas dela também falavam que ela estava ficando louca. E passou um tempo, né? Alguns meses que a gente estava morando ali. E eu comecei a ter pesadelos horrorosos. Sabe o que é pesadelos horrorosos? Aquela casa, aquela mediunidade que eu tinha de desdobramento, que eu ia para esses lugares, para essas minhas vidas passadas com um espírito elevado, amoroso. Ali eu conheci o que é você estar dentro de um lugar aonde só existem espíritos obsessores que percebem que você tem uma determinada mediunidade e eles infernizam e fazem a festa. Ali eu conheci o que era o medo, eu conheci o que era a perturbação,
E ali começou realmente o meu medo de acharem que eu era maluca, igual a minha tia. Então, próximo vídeo, tá bom?